A partir de agora, Lugar de Fala com Paola Fernandes. A visão feminina sobre o nosso dia a dia. Muito boa noite para você. Tá no ar mais um Lugar de Fala aqui na 10 FM. Você pode, além de nos ouvir pelas ondas da 91.9, também nos assistir pelo canal no YouTube Streaming 10. Dá o teu like, curte o nosso canal e também pode nos assistir pelo site radio10fm.com. Nós estamos mais uma quarta-feira aqui contando histórias de mulheres, seus projetos, o que de incrível elas têm feito. E hoje a gente vai falar com ela, que é graduada em Artes e Desenho Técnico, pós-graduada em Turismo e Eventos, diretora de Mulheres Empresárias da Associação Comercial de Pelotas, organizadora da Feira do Livro. Ela é Teia Bender. Boa noite, Teia. Seja muito bem-vinda ao nosso Lugar de Fala. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom, né, da gente conversar, principalmente de mulher para mulher. É verdade. E, Teia, é tanta formação que eu tive até que ler, não consegui decorar tudo. A tua primeira formação foi em desenho técnico. Exato. Tu sempre gostou de desenhar desde pequena? Como surgiu isso, da ideia de te formar nessa área? Bom, primeiro eu queria a parte de desenho técnico, mas voltado para a área da construção, da área de arquitetura. Né? Eu fui muito... eu sempre me encantei com a área. Eu queria, na realidade, fazer o curso de arquitetura. Tá? Também a primeira ideia de escolha profissional seria essa. Aí eu tentei, fiz vestibular na época, né? Eu ainda estava cursando o curso o segundo grau, mas resolvi fazer para testar e passei no curso de arquitetura. Bom, mas aí eu não podia entrar, nem podia reservar a minha matrícula, nem coisa nenhuma, naquela época não se conseguia fazer isso. Bom, aí no ano seguinte que eu me formei, eu disse, bom, vou fazer de novo para arquitetura. E naquela época a gente tinha a segunda opção. Não passei na primeira e passei na segunda. Mas como eu sabia que essa minha segunda opção me daria, vamos dizer, o viés seria para esse mesmo lado, né, do desenho que eu gostaria de trabalhar, eu fui fazer, né? Então, mas também se tinha, assim, esse curso na época, ele era dividido, a gente tinha que fazer 2 anos de educação artística, que para mim foi assim, foi um encanto, eu me apaixonei pelas artes em geral. E depois é que tu fazias mais 2 anos de desenho técnico, né? Aí sim eu entrei na área que eu queria trabalhar, que era na área de desenho arquitetônico. Então, durante muito tempo, eu trabalhei nisso. Né? Cheguei a trabalhar em escritórios e tudo, trabalhando para vários arquitetos. Então, fui entrando nesse lado aí, né? Casada também com um engenheiro civil. Então eu estava tudo dentro do que eu gostava de fazer. Bom, mas aí, enfim, depois passou-se um tempo e aí chegou na nossa vida a ideia de ter ele como engenheiro, construir um apart-hotel. O meu viés para o turismo nasceu daí. Pois é, porque tu é pós-graduada em turismo e eventos. Só que na época também, que a gente resolveu fazer esse apart-hotel, que depois não pôde, porque era numa área que o plano diretor não permitia. Mas, de qualquer forma, eu precisava entender o que era isso, né? Como é que tu trabalhava dentro dessa área, né? Na área de hotelaria, e entender de turismo, essa coisa de captação de pessoas para virem para a cidade e tudo mais. E aí, naquele período, o único lugar que tinha curso, não existia ainda nas universidades, os cursos de turismo. Naquela época, o único lugar que tinha era no Senac e era o curso de guia. E eu entrei para o curso de guia de turismo. E aí também me encantei. Nós tínhamos um grupo que era maravilhoso, que a gente fez um trabalho para a cidade, que era o GP Tour, que era um grupo de guias que a gente se caracterizava com os personagens. Então eu entrei para um outro lado, larguei a minha parte técnica e fui sonhar um pouquinho, né? E aí então foi isso que aconteceu. Eu entrei na área do turismo e aí comecei a trabalhar dentro dessa área, primeiro como guia, e depois eu fui convidada para fazer parte
Secretaria de Turismo do governo na época, que inclusive estava criando a Secretaria de Turismo, né? Então essa secretaria foi criada dentro do meu escritório. A Secretaria de Turismo que hoje existe em Pelotas foi criada dentro do meu escritório. Então ali ela nasceu, éramos vários discutindo e vendo todas as possibilidades, né, que uma Secretaria de Turismo tem. E Pelotas estava despertando, né, para essa questão, para o lado do turismo, estava se enxergando, estava vendo que era possível, as charqueadas estavam surgindo como pontos de turismo, os nossos casarios ali no entorno da praça, tudo isso estava começando a se estruturar, né? Isso lá em 2000, mais ou menos, era por essa época, assim, tudo isso. 2004 eu já estava, 2004, 2005 eu já estava dentro da Secretaria de Turismo. Então, tudo isso foi crescendo na minha vida, né? E tu participou ativamente da montagem da Secretaria de Turismo, que hoje é Desenvolvimento, Turismo e Inovação. Isso. Que tá tudo interligado, exatamente, né, Teia? Exatamente. E como que funciona essa captação das pessoas para virem conhecer a cidade, os pontos que a gente tem, toda a nossa história, que é riquíssima da parte cultural, que envolve o turismo. Como funciona essa parte? Bom, isso normalmente é através de divulgação, né? Comunicação e divulgação, que tem um setor mesmo dentro da própria secretaria, né? Então a gente criou isso lá atrás, então a gente ia para os eventos, né? Os eventos de turismo que aconteciam em Gramado, que tem a Feira de Turismo em Gramado, tem Feira de Turismo em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, tem vários lugares. E então se preparava material e se levava para esses lugares, né? A gente tinha toda uma organização, a própria Fena Doce, a gente trabalhou muito fortemente essa questão, porque ela era um veículo muito forte de atração. Vêm, né, pessoas do país inteiro, exatamente, do Uruguai. Exatamente. Inclusive eu acompanhei algumas vezes a ida para o Uruguai para trazer, captar, né, visitantes e tudo mais. Bom, em seguida eu ainda estava na secretaria e eu fazia parte também, que eu fui convidada para participar, para assumir, na realidade, na época, o Pelotas Convention, que era uma instituição dentro do CDL, que tinha sido criada lá dentro, que era justamente para trazer visitantes para Pelotas, era para trabalhar com essa questão de captação de visitantes. Então eu trabalhei durante uns 7 anos, eu acho que foi 5, 7 anos, mais ou menos, não me lembro bem, mas mais ou menos acho que foi isso, dentro do Pelotas Convention. Então era uma instituição muito forte no Brasil inteiro, até no exterior, porque ela não era nacional. E aí a gente conseguia fazer todo um trabalho de captação, né? Então nessas idas para esses eventos, a gente organizava material. Então, na realidade, eu representava na época 2 instituições, a Secretaria de Turismo e o Pelotas Convention. E aí a gente ia, não só eu, iam grupos de pessoas, e a gente fazia divulgação, né? Foi criada, na época também, a Costa Doce, né? Era uma associação da Costa Doce, e então eram vários municípios que se organizavam, então a gente ia em parceria com outras instituições. Para fomentar o turismo de toda a região. Para trazer, porque normalmente o turista, quando desce, ou da onde ele venha, né, ele já vem passando por outros lugares, né? Então a gente faz um trabalho em parceria, né, todo mundo. E aí se criou uma rota para que ele pudesse vir passando pelos pontos essas principais. rotas, há muito tempo elas vêm sendo criadas, aí elas mudam, porque às vezes assim, tu pensa assim, isso aqui vai passar por aqui, e às vezes não tem interesse, passa por uma, mas não gosta. Então foram criadas várias rotas, as próprias secretarias dos municípios foram vendo que assim, poxa, se eu me juntar contigo é que vai ficar legal. Então foram se agrupando, entendeu? Por regiões, assim, e tudo mais. Então o turismo vem, eu digo que a gente já passou daquele ponto que sempre se falava lá no início, que era... nós tínhamos potencial, né? Eu acho que nós já passamos dessa fase, a gente já enxergou que a gente tem isso. Agora a gente já está naquele ponto de organizar, né? Então eu fui convidada agora há pouco tempo, né, pela Associação Comercial para fazer parte. Eu faço lá
eu ocupo lá a diretoria de mulheres empresárias. Pois é, que era a próxima pergunta. Tu é diretora, né, de mulheres empresárias da Associação Comercial de Pelotas. Isso. E como que tu atua diretamente ligada ao empreendedorismo feminino, fomentando para que essas mulheres invistam nos seus próprios negócios? Como funciona essa parte? Qual é especificamente a tua atuação? Tá, eu antes de te falar dentro dessa secretaria, o que eu ia complementar era o seguinte. Na associação comercial, como todo mundo sabe que eu trabalhei muitos anos na área do turismo, me colocaram no Conselho Municipal de Turismo, então eu não deixei de atuar. Então, de qualquer forma, ainda continuo atuando no turismo, como eu te disse. O turismo, né? Não sai de mim, né? Então, a gente está fazendo um trabalho bem legal junto com o Conselho e é o trabalho de formiguinha, como eu digo, que há muitos anos eu faço parte, né, dessa trilha e aí continuo. Mas dentro da associação comercial, realmente a minha atuação, né, é dentro da diretoria de mulheres empresárias, que é um cargo assim, que me honra muito, tá? Primeiro pelo convite, né, que eu tive de participar dessa instituição, que eu não conhecia. Eu durante muitos anos estive dentro do CDL, né? Mas a associação comercial, eu não tinha nenhum contato e eu achava que era uma instituição extremamente masculina, era uma instituição, digamos assim, mais madura, né? Não me atraía a participar, eu não entendia direito qual era o trabalho deles, né? Porque para mim parecia a mesma coisa, parecia o mesmo tipo de representatividade. E quando eu comecei a fazer parte, eu me surpreendi de ver da atuação dessa instituição, tudo que ela trabalha e o quanto ela cresceu, o quanto se desenvolveu, o quanto ela ganhou de admiração das pessoas, sabe? Porque ela trabalha em vários pontos, várias diretorias foram criadas e o presidente que me convidou para trabalhar, ele criou a diretoria das mulheres, coisa que nunca tinha existido dentro dessa instituição. De uma certa forma, a gente vem de um processo de desenvolvimento da questão do empreendedorismo feminino, das mulheres terem os seus negócios. Isso é, querendo ou não, um pouco mais recente, exatamente, né? Exatamente. E eles enxergaram isso, né? Que as mulheres estavam, né, atuando em diversas áreas. Então era importante trazê-las para perto, né? E aí foi. Então eu comecei a organizar com eles de que forma a gente poderia ajudar mulheres que estavam ou começando a empreender ou que já estavam empreendendo. Quando eu peguei essa diretoria, ela já tinha sido formada, ela já tinha tido uma diretora. E essa diretora criou o primeiro congresso de mulheres empresárias, né? Foi lá no Parque Tecnológico, a gente organizou, ficou muito bom, assim, era um evento menor, né? E a gente foi aos poucos, assim, né? Então, mas... Isso foi em que ano, esse congresso? Foi antes da pandemia. Esse foi... 2020. Não, 2018. Não, 2019. Não, 2019 a gente fez o segundo. Não, nós vamos pro terceiro. Não, 2018. Não, mas o 2020 teve mesmo com a pandemia, não teve? Não, 2020 não. Foi 2019. Então foi 19. Foi 19 que teve. Aí 20 não teve, 21 não teve. Quer dizer, 21 teve. Então foi 21 o segundo, não foi? O segundo foi 21. Tá, isso. E agora vamos ter o terceiro, agora em 22. Então foi uma forma também da gente reunir mulheres. Então eu mexo sempre, que eu gosto muito daquele slogan que aquela loja usa, né? De mulher para mulher, eu acho. E realmente é a preocupação que a gente tem, né? Porque quando tu envolve várias mulheres que são empresárias, que estão iniciando a fazer empreendedorismo e se percebem como empreendedoras, as dificuldades que as mulheres têm são diferentes das que os homens encontram. Ah, sim. Né? Porque no contexto geral, as mulheres empreendem por necessidade. E no geral, os homens, eles já vêm com esse... desde a família, às vezes, com essa questão mais empreendedora, porque sempre pôde, né? O poder, os negócios têm uma cara muito masculina. Isso. Então, quando as mulheres resolvem entrar, tem muitas portas que elas precisam abrir ainda, né? E é isso que a gente foi se preocupando, entendeu? De olhar para isso. E se sentindo, né, como elas, assim, poxa, se eu vou abrir um negócio para mim, o que eu preciso saber lá desde o início, né? Qual é, mesmo que ou até aquelas que já empreendem, as dificuldades não são muito diferentes, assim, né?
Elas vão montando as suas empresas, aquela coisa toda, mas elas vão buscando ajuda, né? Elas vão tentando resolver os problemas que vão surgindo. Então a gente tentou diminuir esse caminho, né? Estender a mão para elas e trazer mulheres que falem do que elas precisam. Tá? Então aí o principal realmente motivo do evento é esse, é falar sobre assuntos que elas realmente vão utilizar. Não adianta eu colocar pessoas para falarem que os assuntos, né, não, dizer, é bonito, né, tá, mas não me diz nada. Mas qual a utilidade, né? Exato, não me diz nada, eu não vou usar para nada isso que ela está falando, né? Então, é isso que a gente procurou fazer. E muitas mulheres, por exemplo, que não têm toda essa experiência, que está iniciando, ver outra mulher que trilhou um caminho, contando a sua história, se reconhece também naquela fala. Então, a gente faz palestras. As palestras normalmente são mais técnicas. A gente procura trazer mulheres que vão ajudar essas outras mulheres com alguma coisa realmente voltada para o trabalho, assim, né? Para uma questão mais técnica. E depois a gente tem 2 talk shows, que nesses momentos, aí é aquela coisa de contar a tua história, sabe? É trazer para o outro a tua história e dizer, eu consegui, tu pode conseguir, entendeu? Fazer essa, e elas conseguirem se enxergar. Então a gente também procura trazer com profissões diferentes, sabe? Porque a gente tem um momento, 3 mulheres, num talk show são 3 mulheres e a mediadora, depois a gente tem outras 3 mulheres e uma mediadora. Então são 6 mulheres com histórias diferentes. O ano passado a gente já trouxe mulheres com histórias bem diferentes dessas que vão ser contadas nesse ano. No primeiro a gente não fez isso, aí era um outro formato. O formato foi se adaptando. Isso, porque a gente achou necessário isso, né, de ouvir a experiência da outra, né, de ver o que ela passou, e de repente é o mesmo segmento que eu quero, é o mesmo setor de trabalho que eu quero atuar. Então é bem legal de se ouvir essas histórias, assim, né? É muito gratificante. E o que a gente, conta para nós, pode esperar para esse 3º congresso de novidade? O que a gente pode já saber de antemão que vai ter alguma coisa? Tu pode nos contar? O ideal não. Mas a gente vai falar de mulheres muito especiais, entendeu? A gente vai trazer... a gente está bolando aí uma abertura muito especial também, porque outra coisa, né? Como eu lido há bastante tempo com essa coisa de eventos, com feiras e coisa assim, a gente tem a parte expositiva nesse evento das mulheres, né? Sim, tanto que no último nós levamos a campanha Eu Menstruo, falando da doação, da pobreza menstrual. E a gente quer, de novo, ou esta campanha ou abraçar outra, mas a gente sempre quer trazer esse lado social também para dentro do evento, né? Mas assim, quando a gente organizou o primeiro evento, a gente já colocou algumas expositoras. No segundo, a gente já colocou um pouco mais. E nesse terceiro, a procura está sendo imensa. Assim, nós estamos surpresos, porque a gente imaginou assim, vamos colocar no máximo tantas mulheres. Porque o segundo, a gente teve restrições por causa que ainda nós estávamos com a função da pandemia. Não que a coisa tenha ainda, tá no primor, mas já está bem melhor, né? Então, a gente vai conseguir colocar mais mulheres expondo. E eu tinha feito um número, eu tinha combinado com o presidente que vai ser um número X, mas eu acho que já vai ser maior. Então, vai ter um novo formato, a gente está organizando um novo formato para mudar, para ter coisas diferentes. Assim, a gente pode esperar bastante novidade, bastante novidade. Inclusive com as mulheres que a gente está trazendo para falarem, com as palestrantes, essas mulheres que vão contar suas histórias também, são mulheres... né, com uma bagagem de vida muito importante e a gente está pensando também um lado de gastronomia também que vai ser de surpresa. Então a gente está bolando uma série de coisas assim que vai ser, eu acho que o evento vai, a ideia nossa é que ele se mantenha, entendeu? Que ele tenha vida longa, assim, né? Porque é um evento importante para a cidade.
né, para as mulheres que estão aí, que estão querendo, né, ocupar os seus espaços, né, que cada vez mais, né, toda essa dificuldade política normalmente impede algumas coisas, né, que tu te empolga para fazer e quando tu vê, desce uma coisa, não pode mais isso, não pode mais aquilo, e aí tu tem que lutar mais, passar por cima de mais um obstáculo, né, então... Quem conhece o formato já deu para ver que vai ter algumas mudanças e bastante coisas novas para a gente conferir nesse terceiro congresso, né? E fica o convite para quem quiser participar. A gente vai encerrando por aqui o primeiro bloco do nosso Lugar de Fala dessa quarta-feira. Você, além de nos ouvir, sabe que pode nos assistir pelo canal no YouTube, então curte o nosso canal, deixa o teu like, ativa o sininho da notificação e a gente já volta. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Lugar de Fala dessa quarta-feira. Hoje a nossa convidada mais que especial que está conosco é a Teia Bender, que é graduada em desenho técnico, pós-graduada em turismo e eventos, diretora de mulheres empresárias da Associação Comercial de Pelotas e também organizadora da Feira do Livro. A gente já falou um pouquinho da parte profissional no primeiro bloco, mas Teia, conta pra gente, eu tô super curiosa para saber sobre a Feira do Livro desse ano, porque a gente vem de 2 anos de pandemia, os quais não pôde ser feita a feira, e eu que sou uma leitora não tão disciplinada, mas adoro ler, tô ansiosa por esse momento. Conta pra gente como vai ser esse ano a feira, o que a gente pode esperar aqui em Pelotas. Bom, então, a Feira do Livro... E há quantos anos também tu já vem organizando esse evento, sim. né? Então, o primeiro foi 2010. 2010 eu fui convidada para começar. Eu mais observei do que realmente trabalhei na de 2010. Assim. Ajudei uma parte na organização ali das apresentações artísticas ali, assim, eu fiquei mais naquele setor. Bom, aí depois, no ano seguinte, eu fui convidada pelos livreiros já para começar a trabalhar também com eles. Então eu comecei assumindo aos poucos a feira. Ela tinha toda já uma estrutura já mais ou menos organizada e eu fui entrando. Só que eu fui dando meu jeito, aí eu já fui vendo outras formas de poder atuar, de poder organizar espaços que a gente podia utilizar, porque em seguida a gente teve entraves na função da praça. Antes a gente podia usar os canteiros, depois a gente não podia mais usar. Então hoje a gente tem um espaço mais reduzido, a gente só pode usar nos passeios, né? Então tudo isso tem um tamanho, uma estrutura e tem que cuidar os canteiros também, quando bota os pés das estruturas, não pode amarrar em lugar nenhum. Então tem toda uma situação que a gente tem que cuidar, até por preservar, por respeitar mesmo o lugar onde a gente vai montar a feira, né? Bom, mas aí eu comecei então a trabalhar eu digo, dar a minha cara, né? Fazer do meu jeito, da minha forma. Fui ganhando o respeito também dos livreiros, né? Que eles foram vendo que eu conseguia fazer as coisas certas e tá. Então foi. Agora, passamos 2 anos sem fazer e eu disse, bom, deu 9 anos, eu acho que eu encerrei meu ciclo. O ciclo de Feira do Livro. Aí conversei com eles, né, e eu digo, olha, vou entregar as caixas da feira, vou entregar toda a memória que eu organizei, porque quando em 2012 a feira fez 40 anos. E quando a gente foi procurar a memória da feira, não se tinha. Um único ex-livreiro conseguiu guardar algumas coisas e o material dele é que a gente pôde fazer os 40 anos da feira. Bom, então desde ali eu comecei a guardar. Então eu tenho a memória da feira, desses anos todos que eu organizei. E aí eu disse para eles, olha, eu vou entregar a memória para vocês e aí vocês contratem outra pessoa e deu, para mim deu. Mas ele não, aí, não, mas vai mudar a diretoria, quem sabe tu ficas esse ano que vai ser mais complicada essa mudança. E eu disse, bom, aí foi indo convencimento, aí que eu fui aceitando. Bom, então tá, então vamos lá. E aí, mas eu sabia que ia ser difícil, né? Por esses 2 anos sem
a economia do jeito que ficou, né? Então, tudo está difícil, né? Tudo é mais. Orçamento é maior, tudo é mais, né? Então, mas de qualquer forma, a gente pensou numa feira mais enxuta. Então, aí eu fiz a proposta para eles. Olha, aonde mais vai o dinheiro da feira, né? O espaço que é mais caro da feira é da praça de alimentação, ali com o palco, aquela condição toda daquela tenda que a gente organiza. Ali realmente é um ponto muito mais difícil de se montar, né? E aí eu disse para eles, quem sabe a gente então esse ano não monta aquela parte, faz uma feira mais expositiva, de livreiros realmente, e traz a feira para o foco principal dela, que é a literatura. Então vamos montar um pequeno espaço, e nesse espaço extra dos livreiros, a gente vai trabalhar realmente a questão literária. Então a gente vai ter ali um espaço para conversa com escritores, para ter ali também as sessões de autógrafos, leituras, né, de livros. Vai seguir na praça? A feira? Ah, sim! Não tem como sair de lá. Não tem, né? Não, a já feira... é um marco. Não tem como, assim. Então, ela vai continuar os livreiros no centro da praça e nós vamos mudar só, porque a gente sempre armou a tenda cultural, né, que era a praça de alimentação, pela Lobo da Costa. Esse ano nós vamos montar pela 15 de novembro, ali na frente do ex-banco, aquele HSBC, né, que era. Então, nós vamos montar ali assim, e ali vai ter um espaço, vai ter uma cafeteria e um espaço mais tipo auditório, e aonde vai ter essas rodas de conversa, e nós vamos ter assim, de segunda, a programação mais ou menos ela já está desenhada, tá? Ela vai ser de segunda a sábado, a gente vai ter programação das 2 às 17 horas, programação infantil, né? Então não vai ter apresentações escolares, até é bom dizer para as pessoas, porque as professoras estão me procurando, né? Escolas de dança, a gente esse ano, infelizmente, a gente não vai conseguir ter o espaço para essas apresentações. Né? Mas a gente vai fazer o contrário, a gente vai ter algumas atividades literárias para as crianças nesse espaço, né? Contação de histórias, leituras, coisas assim, essa vontade de ler. Pequenos teatros, assim, como eles chamam, leituras dramáticas e coisas assim, nesse espaço, tá? Então, em vez das crianças se apresentarem, é uma pena que a gente não vai ter esse espaço, porque sempre eu adorei essa função com as escolas, mas esse ano a gente vai ter, elas vão assistir, elas não vão se apresentar, tá? Então, já é uma forma de eu estar também colocando para as professoras isso, né? Infelizmente, a gente não vai ter esse espaço, mas as crianças podem ir para a praça, dessa vez para assistirem atividades, né, que vão ser oferecidas para elas, tá? Bom, depois a gente vai ter, a partir das 19 horas, a gente tem a sessão de autógrafos, e isso até sábado. Sessões de autógrafos vão ser todos os dias, às 19 horas até sábado. No domingo, às 19 horas, que a gente vai ter as rodas de conversa. Então, nós vamos ter umas mesas, né? Não é que vai ter mesa, mas é o formato, né? Que a gente tem mania de dizer mesa redonda. Mas é com escritores que a gente está tentando trazer de outros lugares. Tá? E já tem algum lançamento de livro previsto? Não, os livros já começam, os escritores já começam a nos procurar, né? Para lançarem os livros. Então, sempre se tem bastante escritores lançando, né? Então, isso é tranquilo. Isso vai ser sempre às 19 horas, de segunda a sábado. Essa vai ser a mudança na programação. E vão ser 2 semanas de feira? Não, são 3. 3 semanas? Vai ser, eu acho que dá 3 semanas. Começa dia 28 de outubro e vai até 15 de novembro. Ela começa numa sexta-feira e ela vai até uma terça-feira, acho que 15, terça-feira. Certo. E Thaia, como é para ti essa experiência de 10 anos organizando esse evento, fomentando a leitura, tendo contato tanto com os livreiros quanto com os escritores trazendo suas obras e com as crianças que estão ali descobrindo esse universo
que é o de serem leitores, de descobrirem mundos diferentes, visões diferentes com a leitura. As crianças, eu sempre falo assim, é um encanto. Porque depois que eu organizo o evento, ele anda sozinho, né? Eu vou coordenando algumas coisas, mas ele anda sozinho. Então eu fico muito ali no centro, olhando. Então aquele horário que chegam as crianças das escolas, eu amo de paixão de ver, porque aquele mundo dos livros se abre para eles ali, aquele muito colorido, né? E eles ficam enlouquecidos, porque eles não sabem o que eles pegam primeiro para ver, né? E eu gosto assim que muitos entram com o dinheirinho amassadinho assim na mão, né? Para comprar o seu livro. Então, eu já tenho falado isso algumas vezes. Uma vez numa rádio, eu recebi a crítica assim, da pessoa dizendo mas são livrinhos que, vamos dizer, não tem conteúdo, não tem uma coisa, né, mais assim, aprofundada, nada porque são livros baratinhos, assim, né? Às vezes as crianças têm condição de comprar, às vezes, de R$1, né? E eu disse, mas não te desse conta que ele está comprando o primeiro livro dele? Que ele está se tornando um leitor a partir dali. Imagina a emoção que é para a criança, com o dinheiro dela, ela comprar o livro, sabe? É ali que começa. Não importa a qualidade daquele livro que ela está comprando, ela está comprando um livro. Isso é o importante. Depois isso vai crescer. Aí ela vai se tornar um leitor, aí ela vai em busca de novas leituras realmente que contenham, né, o que ela vai estar querendo ouvir ou ler. Então, as pessoas têm essa crítica assim, a respeito dos tipos de livros que são oferecidos para as crianças ali, né? Mas tem de todos os tipos, né? Não é só aquele simplesinho, tem livros de altíssima qualidade, mas é aquela emoção que eu vejo nos olhinhos brilhantes, assim, daquele mundo colorido e de chegarem ali e poderem comprar o seu primeiro livrinho, né? Então é uma coisa, eu digo que a parte mais emocionante para mim da feira é aquele e as apresentações escolares também, que eu acho fantástico que as professoras conseguem. E Théia, mudando um pouco da parte profissional para a parte pessoal, quem é a Théia por trás da diretora, da pessoa graduada em turismo, pós-graduada, aliás, por trás dessa organizadora de eventos? Por trás do lado profissional, quem é essa mulher? A Théia é difícil falar dessa. A Théia é assim, eu sou uma pessoa extremamente empolgada nas coisas que eu faço, né? E sou mãe de 3 mulheres que eu acho que eu fiz o trabalho muito bem feito, sabe? São 3 mulheres assim que só me orgulham, né, da forma como elas são, do jeito delas, da parte profissional, né, do que elas são realizadas e tudo mais. Então, eu tenho muito orgulho das minhas filhas. Sou vó da Júlia, né, é uma figura que tem 4 anos, né, que eu adoro, assim, que nossa, ferve na minha casa, me deixa exausta. E é isso, eu sou como qualquer mulher, né, dona da sua casa, né, que cuida primeiro da casa, que tem que fazer as coisas, para depois sair correndo e fazer as suas atividades, né. É isso, não tenho muitas coisas assim diferentes. Eu posso dizer que eu me realizei em muita coisa que eu já fiz, né. Eu acho que eu não... Já foi mãe de muitos projetos? Eu já tive na frente de muitas instituições, já acreditei em muita coisa, já me desiludi de outras, mas assim, eu não sou uma pessoa pessimista, eu digo que eu sou uma pessoa realista, mas eu também não sou aquela super otimista, sabe? Você é pé no chão. Eu sou pé no chão. Eu gosto de realizar as coisas sabendo onde eu estou pisando, né? Então eu já tentei algumas sociedades, né? E nunca deu certo assim. Por quê? Porque eu sou de fazer acontecer. Eu gosto de realizar. Então às vezes eu sou colocada para falar coisa assim, né? Eu digo, eu não sou a pessoa
para estar ali apresentando. Não, eu sou a mulher do bastidor. Eu gosto de estar atrás e eu gosto de estar fazendo. Tu executa. Eu gosto de executar, eu gosto de realizar, eu gosto de arrumar, de ajeitar, de fazer e de bolar, de construir a ideia, essas coisas assim. Isso me realiza muito, assim. É o que eu gosto de fazer. É o que eu vibro em fazer, assim, sabe? De ver aquilo acontecer, de eu imaginar e eu conseguir realizar. Botar aquilo na prática. E a gente estava falando de Feira do Livro. Tu tem o hábito de ler? Tenho. Não é uma coisa excepcional, assim, sabe? Mas eu gosto de ler. E esses dias eu estava com uma escritora, né? E ela me dando a sugestão de uns nomes. E eu perguntei para ela, é romance? E ela disse assim, ela é romancista, é maravilhosa. E eu disse, eu não gosto de romance. Ela disse, é mesmo? Puxa, que difícil, mas a maioria das mulheres gosta. Eu disse para ela, não, eu sou da literatura realista. Eu também não gosto de romance. Eu gosto de biografia, eu gosto dessas coisas assim, do real, sabe? Eu tenho uma filha que ela já gosta dessa coisa fantasiosa. Então a gente fala eu vejo os livros, tudo que ela compra. E eu olho assim, eu digo assim, meu Deus do céu, é pura fantasia, assim, sabe? É uma coisa muito louca. E eu não me atrai aquilo, em nada. Agora, me coloca uma biografia de alguém, coloca uma coisa real, uma história. Eu gosto muito da história, então, do real, do que está acontecendo, ou do que aconteceu, aí eu gosto. Sabe que eu gosto muito de ler sobre feminismo, coisas técnicas, assim, persuasão, poema, eu adoro, gosto muito. Crônica real da vida real. Isso. Tipo Marta Medeiros, que foi quem me fez ter gosto pela leitura. Aham. E eu não sou de romance, mas tem uma escritora que eu gosto muito, que na Feira do Livro ela costuma vender bastante, que agora começou a terem filmes sobre as histórias dela, que é a Jojo Moyes, que tem aquelas histórias do Como Eu Era Antes de Você e tudo. Tem algumas coisas fantasiosas, mas a forma como ela escreve me inspira a escrever. Uhum. Então eu gosto da forma como ela conduz o que ela conta. Uhum. E sempre, claro, baseada em pesquisa, ela traz uma realidade porque ela está propondo da época em que ela escreve, enfim, é muito pertinente. Mas romance, assim, também não sou muito ligada. Eu não tenho muita paciência. Quando eu tô na feira e eu começo a olhar os livros, assim, que eu fico fazendo, né, vou de banca em banca, ou às vezes eu fico mais estacionada numa e fico olhando. E aí, mas o que me atrai, assim, quando eu começo a ler e que eu vejo, assim, não, é real, aconteceu, aí isso aí que eu quero, entendeu? Eu gosto de livros também espiritualistas, né? Eu tenho essa queda, né? Tenho a parte religiosa muito forte na minha vida. Então eu gosto de ler também sobre isso. Então, vários. Eu não tenho um foco de religião determinada, não. Eu fui criada numa religião, passei para outra, depois comecei a querer saber das outras. Então, falou em Deus, eu estou dentro. Tu nos indicaria alguma biografia de alguma mulher pra gente ler, deixar aqui para as nossas ouvintes, para as nossas telespectadoras? Deixa eu me ver. A última que eu via foi da Michelle Obama. E é bom? Olha, que mulher. Eu tava na livraria semana passada pensando. Gente, que ele é meio grande, né? Já dá uma assustada. Não, mas é muito legal. Eu tinha visto ele na feira. Aí eu disse, eu acho que eu vou comprar esse, assim. Ela fazia pouco tempo que ela tinha lançado. E aí eu acho que eu vou comprar. Mas fiquei naquela dúvida, não, vou ver, não vou ver. Aí depois eu fui na casa da minha filha e tava lá. E aí eu disse assim, ué, tu compraste? Ela disse, não, o pai comprou. Eu disse, teu pai comprou? Eu digo, então me dá aqui, eu que vou ler. Eu levei para casa para ler. E aí eu me encantei, assim, é uma mulher fantástica. Então, e são histórias, assim, que tu pensa assim, tem nada a ver comigo, né? Mulher que mora num outro lugar, que vive outra vida, né? Mas o início de vida dela, assim, tu te identifica. Isso nos aproxima, né? Tu começa a ver, assim, poxa, ela não tá tão distante de mim, assim, sabe? Da realidade, mesmo em outro país. Eu digo, as coisas só mudam de endereço. Verdade. Né? Mas os nossos problemas, as nossas
nossas angústias, tudo que a gente vive, é tudo muito parecido. Se eu conversar contigo mais profundamente, tenho certeza que a gente tem muita coisa em comum, né? Então, é isso. E aí a gente pensa que a vida do outro lá, porque tem um cargo tal que é muito diferente da minha. E não é. Nós todos viemos com os mesmos problemas, né? Com as mesmas dúvidas, com os mesmos receios da vida, das coisas, tudo aí que a gente está para viver, né? Então... Certo. A gente vai encerrando o segundo bloco do Lugar de Fala dessa quarta-feira. A gente volta rapidinho com o nosso terceiro bloco para os nossos 2 quadros, então não sai daí que eu te espero. Nós estamos de volta com o terceiro bloco do Lugar de Fala desta quarta-feira, sempre trazendo assuntos pertinentes, mostrando histórias de mulheres e o que elas têm feito de incrível por aí. E hoje a gente está conversando com a Teia Bender, que está trazendo sobre a sua trajetória pra gente. Teia, nós temos um quadro aqui no terceiro bloco chamado Saia Justa, no qual a gente faz umas perguntas mais apimentadas. Também. Certo? Teia, trabalhando em tantos projetos, em tantas coisas e lugares diferentes, em algum momento, enquanto mulher, tu já sentiu que passou por alguma situação de assédio, de machismo, de desrespeito por ser mulher? Já aconteceu algum episódio assim? Já. Essa coisa assim de achar que... como tu é muito simpática, tu é muito comunicativa, né? Então, eu posso, né? Falar umas coisas mais apimentadas contigo, eu posso, né? Tentar alguma coisa. Já, isso é comum, né? Isso é comum de teres, assim. Muito comum. Essa coisa, eu digo que a mulher, ela não pode ter o direito de ser simpática. Ela não pode ter o direito de realmente dar atenção pro homem. Parece que se ela dá atenção pro homem é porque ela tá querendo alguma coisa. E a gente tá sempre nesse impasse. E, claro, muitas vezes, principalmente para as meninas que são mais jovens, que estão iniciando no mercado de trabalho, não se dá conta. E vai percebendo o quanto isso vai, às vezes, nos restringindo de ser espontânea, quem a gente ia ser simpática. Então, aí tu entra no lugar, tu já fica assim, né? Poxa, mais sisuda. Não posso nem estar sorrindo muito, não posso, né, ficar muito simpática, assim, de ficar, né, de uma conversa. Tem que cuidar o tipo de assunto que tu vais tratar, né? Se tu diz qualquer coisa que possa dar uma ideiazinha de alguma coisa, já pronto, já era. Não, mas a ideia era a cabeça dele, né? A cabeça dele, se tu tá ali numa boa, né, e a criatura tá imaginando coisas, né? Teia, tendo em vista que nós estamos no mês do Agosto Lilás, que é o mês de combate à violência contra a mulher, tudo isso que a gente tem visto, né, no noticiário, de agressão dos colegas de trabalho, com as suas colegas, né, dos homens matando as mulheres, feminicídio, que segue, a gente segue na luta por esse combate, de casos de exposição de mulheres que deixaram de fazer um aborto ou não, enfim. Como tu enxerga hoje, mesmo com todos esses direitos que nós já temos, a realidade das mulheres que elas vêm enfrentando? Pois é, sabe que essa coisa dos homens a gente já entendeu que a própria mulher faz esse homem, né? Porque as mães, na história também da própria educação educam homens machistas. Exatamente. A minha geração, que eu convivi com mulheres que tiveram meninos, eu tive 3 filhas mulheres. E eu via mães de meninos e a liberdade dada para eles, né? Tipo, eles podem tudo, né? Eles podem sair, eles podem... meu filho bebeu, coisa de guri, né? Meu filho brigou, coisa de guri. Né? Mas a minha filha não pode. Mas a minha filha, quando é a minha filha não, né? Minha filha não pode nada, né? Então, eu acho que a mulher tem um pouquinho de culpa nisso aí, assim, nessa educação que ela dá pro próprio filho, né? E a filha, ela retém, e o filho, ela solta. E enquanto sociedade mesmo, a gente foi moldando, né, essa estrutura
de que a mulher não pode, o homem pode. E hoje a gente tem uma dificuldade para desconstruir isso, né? Exatamente. Então, a forma como tu colocas para o homem que ele tem, que ele pode ir até ali assim, né? Que ele também tem limites, se a mulher tem limites, ele também tem. Então, eu acho que isso está muito solto e aí fica aquilo, o homem ainda achando, os pais ainda são machistas. Eu tenho uma esperança, assim, que isso mude nos próximos pais, né? Que a gente consiga ter alguma mudança próxima, porque as mulheres estão empurrando para essa mudança. Então, elas vão ser mães também, então vai depender vão criar de outra forma. Elas têm que entender que elas estão criando homens. Exato. Então, elas têm que ver que é a forma que elas forem educar esses homens, né, é que vai dar o homem que vai agredir ou o homem que vai, né, acarinhar. Exatamente. Quando a gente fala sobre isso, né, para mudar esses conceitos, a gente vê que basicamente pela educação é que vai se dar essa mudança, essa ruptura nessas situações de violência, né? E claro, muitas vezes as crianças vivem num ambiente em que os pais se tratam com violência e tem aquela perspectiva como um relacionamento normal. E acabam normalizando o absurdo que é esse tipo de relação, né? E o momento também que a gente vive, essa coisa, a pandemia enlouqueceu muita gente, né? O pessoal também, porque tu vê o quanto aumentou. E claro que a gente muitas vezes talvez não tivesse oportunidade de saber tantos casos, né? Porque a mídia hoje é uma força para isso, assim, de poder mostrar que isso está acontecendo e isso é errado. E porque antes as mulheres se restringiam de falar por vergonha. Também. Então hoje quando elas veem que eu tô denunciando, a Téia tá denunciando, eu também vou denunciar. Observa que está acontecendo isso. Dessas denúncias todas que estão acontecendo, uma denunciou, daqui a pouco começa, aí quando tu vê um número gigantesco de mulheres que vão se encorajando e denunciam. E que percebem que elas não são as únicas que passam por essa situação. O errado não são elas, o errado é aquela criatura que praticou. Exato, que eu costumo dizer, quem tem culpa não é a vítima, não tem que ter vergonha. Mas a gente ainda tem que trabalhar e construir muito essa mudança, né? Exatamente. Téia, falando de pandemia, de conjuntura, como tu vê a nossa conjuntura política, econômica do país atualmente? Às vésperas de uma eleição. Pois então, é tanta confusão. Eu sou assim, eu penso muito em tudo isso que aconteceu. Sabe que tinha uma coisa que meu pai sempre falava, ele dizia, deixa ele sentar na cadeira e sentir o cheiro do dinheiro. Meu pai sempre dizia isso. E eu vejo cada vez mais isso acontecendo. Quando o político senta na cadeira, ele não é só a questão do cheiro do dinheiro, mas é o cheiro do poder, né? O poder, ele estraga as pessoas. Então, eu tenho muito medo disso, né? Então, tu cria toda uma expectativa, uma esperança que aquela criatura vai acontecer, e aí quando tu vês, né? Foi por ilusão, a pessoa já se encheu de honras e glórias e fazer pelas pessoas em si. Cada vez aumenta mais o número de pessoas que precisam. Pode ver, o número de pessoas de periferia é muito maior do que o do centro da cidade. As periferias estão crescendo e as pessoas cada vez estão empobrecendo. Então, aquele que às vezes morava aqui nesse balão aqui assim, ele também está partindo para cá porque ele não tem mais condições de suportar isso aqui. Então, ele também está indo para a periferia, né? E eu vejo assim que o falar é fácil, né? O fazer é que é. Eu sou muito contra essa política que está enchendo de gente lá em cima, cheio de lugares, não sei para que tanto deputado, tanto senador, tanto político lá em cima, né? E efetivamente as políticas públicas não acontecem como deveriam. E depois é o seguinte, é a quantidade de dinheiro que vai para isso, né? Para sustentar essa máquina pública. E não é só lá em cima, né? Não estou falando só em termos de Brasília, estou falando em cada lugar, em cada cidade. Né? A quantidade de pessoas que tem, né, dentro do setor público ganhando, às vezes umas com os valores bem substanciosos e quem trabalha mesmo são os que ganham menos, que realmente pegam
a vassoura para varrer são os que ganham menos. Então, o que eu vejo, assim, sabe, eu já fui convidada para participar, mas eu me desencorajei só pelo entorno, assim, sabe? Só por ver o que estava acontecendo. Eu sei que não adianta a gente ficar só reclamando. Sim. Eu acho que cada um de nós tem alguma coisa para fazer. Mas nem sempre precisa ser no lugar político, né? Sentado na cadeira política. Né? Porque tudo envolve política. Quando tu faz um congresso para as mulheres, para que elas consigam empreender, eu tô pensando quando a gente nelas. vai pensar em formas de gerar emprego e renda para fomentar a economia, a gente está fazendo política. Exatamente. Porque desde que a gente acorda, o preço do pão, da gasolina, da luz que a gente está usando, a energia elétrica, tudo é política, né? Exatamente. Então a gente tem formas de fazer política sem necessariamente estar dentro das estruturas do governo. Mas eu acho que tinha que ter uma reforma política muito grande, tipo diminuir esse número imenso de gente lá, que não há necessidade. Realmente não vejo que tenha mudança significativa de ter esse povo todo lá, né? A não ser de absorver valores, né? Que poderiam ser usados muito mais para realmente recursos para essas pessoas que estão na... Porque a pandemia jogou todo mundo numa situação muito pior, né? Todo mundo piorou de vida, até aquele que se achava numa condição média, né, ficou também mal. Então não é uma coisa só daquela pessoa mais carente, não. Esse carente está super carente. E quem estava no médio baixou. Então está todo mundo numa situação de necessidades, realmente, né? Eu acho que essa eleição, eu acho que todo mundo tem que pensar muito bem. Não tem que ter aquele amor pelo político. Eu acho que isso é o de menos. A gente vem desse fanatismo em que as pessoas se apaixonam, né? Pelos discursos, pelos políticos, pelos ideais. Só que a gente precisa ser racional. Exatamente. Tu tem que pensar, é o seguinte, ó. Quem tá mais em cima já teve. Então, fizeram realmente, mas fizeram o quê? Realmente analisar friamente o que foi feito, né? E é uma pena a gente estar disputando uma eleição com duas criaturas, né? Eu acho isso um absurdo. Se não é um, é o outro que tem que estar. Que isso, gente? Então ninguém pensa nisso. E não ter um outro caminho com viabilidade, porque a gente, pelo que vai se conduzindo, a gente vê que não vai ter possibilidade. Para mim, tanto um quanto o outro, que se ganhar vai ser... Olha, me desculpa, mas não vai ser legal, entendeu? É a minha opinião. Não vai ser legal. Eu acho que uma terceira pessoa, e assim, ó, eu não conheço, não vou falar o que eu acho, mas assim, eu acho que eu tenho muita esperança nas mulheres, sabe? Eu tenho muita esperança nas mulheres. Porque assim, ó, eu sempre disse que um governo é a mesma coisa que a tua casa. Se tu não sabe organizar a tua casa, tu não sabe comandar, fazer toda a gerência da tua casa, tu não sabe gerir um país. É uma grande casa. Pores ver, é uma grande casa, né? Então, se tu não consegue nem lidar com a tua casa, tu vai conseguir lidar com o país? Tu tem que entender, tu tem que saber muita coisa para lidar com isso tudo. E fora que tu tem as alvejadas, né, por trás, quer dizer, que eu sei porque eu já tive dentro de uma secretaria, e aí tu tá tentando fazer pro bem, e aí quando tu vê, as pessoas estão puxando teu tapete. Então tem isso, né? Tem muito que é muito disso. Triste. Verdade. Né? O ser humano, ele não pensa em se ajudar, em fazer a coisa acontecer pro bem de todos, não. Ele pensa no seu interesse. No meu bem, é sempre o meu primeiro bem. No né? contexto geral, Então, infelizmente, é isso. Eu não sei o que nos espera, sabe? Politicamente, eu tenho muito receio do que está por vir. Então, Teia, saindo um pouquinho da questão política, tu realiza vários projetos, né? Tá envolvida em vários segmentos, em várias coisas, e com certeza com o teu trabalho tu inspira muitas mulheres. E quem são as mulheres que te inspiram na vida? Olha, eu já comecei pela minha mãe, que era uma mulher assim que trabalhou desde cedo, sabe? Eu via ela saindo para trabalhar e aquilo eu achava o máximo, assim, porque era uma época que as mulheres ainda não tinham ganho o direito autonomia. A trabalhar. E então eu já achava aquilo o máximo dela ter. Eu conhecia outras mães de amigas minhas que eram do lar, e a minha mãe não era do lar. Claro que eu tive, às vezes eu queria ela comigo, né? Mas eu achava o máximo aquilo dela sair, dela trabalhar, dela ter o dinheiro dela, daquela coisa toda.
eu achava uma coisa assim muito para a época. À frente do tempo. E aí disso assim, olha, tem muitas mulheres aí que eu me encanto de ver, que eu admiro assim pelo trabalho que elas realizam. Eu não tenho uma relação afetiva nem de amizade, mas eu admiro muito a Paula, a nossa prefeita. Eu vejo o que ela enfrenta, entendeu? Então, assim, eu tenho o reconhecimento dela como mulher, né? Das coisas que ela tá ali, assim, suportando, né? De cabeça erguida. Eu vejo ela, que ela vai... Ela é firme. Firme, entendeu? Isso eu acho o máximo. E não é fácil ser mulher na política. Não. Então, é uma das mulheres que eu admiro, assim. Eu digo que tu tem que olhar para o que está próximo de ti, né? Então, ela é uma pessoa que tem um período da minha vida, dessa função da feira mesmo, que eu convivo bastante com ela, né? Porque a gente tem que trocar algumas figurinhas, assim. E eu acompanho o trabalho dela, eu acho, assim, que ela não é fácil, assim, das coisas que ela enfrenta, os problemas de que vem de tudo que é lado, né? E tem outras mulheres, assim, próximas que eu vejo também que elas conseguem. Eu conheci, tem mulheres dentro do Poder Judiciário, né, também, que é o outro lado, que não é fácil de tu lidar, né? Tem um monte de homens, né? E as mulheres estão ocupando, eu adoro ver as delegadas que aparecem hoje na TV. Eu digo, nossa, olha só essas mulheres ocupando lugar. Quando que tu imaginou que tu ias ver uma delegada, né? É uma coisa muito... Bom, eu quase nem via delegada, né? A gente nem ouvia falar, né? Não, era raro, né? Raro. E hoje está mais comum. Então são cargos, assim, que eu acho muito interessantes de ter, assim, de mulheres. Eu tenho acompanhado algumas, assim, que eu vejo as histórias delas, porque com a função do evento, a gente tem pesquisado sobre a vida de algumas mulheres, né? Então, para escolher essas mulheres que vão lá falar, assim. Então, eu vejo quantas profissões as mulheres estão colocando o pé que antigamente a gente nem imaginava que poderia, assim. E a gente vai entrando e abrindo espaço e vai... E como a gente costuma dizer, né? Uma vai abrindo a porta para outra, exatamente, porque a gente não sobe sozinha. Exatamente. A gente precisa umas das outras para incentivar, para mostrar, abrindo o caminho que pode chegar até ali, para subir mais e puxar as outras para irem junto, porque é um grande time feminino, eu costumo dizer. Teia, a gente tem um segundo quadro no nosso terceiro bloco, que é o Desenrola. Eu vou te fazer algumas perguntas ping-pong e tu vai me responder da forma mais breve que tu conseguir, com uma ou duas palavras. Vamos lá. Teia por Teia, quem é? Ai, aquela que faz. O que a família representa pra ti? Tudo e muito tudo, assim. Um sonho. Um sonho? Olha, eu sonho fazer uma feira do livro, que eu venho sonhando há muito tempo. Uma feira do livro super, assim, com tudo que se tem direito. Isso eu tenho um sonho de fazer, que eu não consegui realizar. A feira do meu sonho, a feira que eu quero. Essa, pode que a futura, pode que a próxima eu consiga, mas essa ainda não vai ser. Mas eu espero. Certo. E viajar. Coisa boa, né? Viajar. Tem uns países aí que eu ainda quero conhecer. Certo. O que o empreendedorismo feminino representa na tua vida? Olha, eu acho assim... A gente empreender, a gente começar alguma coisa, e eu já comecei várias, é estimulante. Eu digo que é vida, né? Porque é adrenalina, né? Começar alguma coisa é adrenalina. Assim, tu entrar naquela situação, assim, de pensar em fazer algo, assim, pra mim, é vida. Qual é a representação do sucesso, na tua visão? Olha, não é financeiro, não, é realização pessoal mesmo. Sucesso para mim é eu estar cabeça tranquila, sabe? E realmente, até nem sei se ser reconhecida, sabe? Eu sei, as pessoas me elogiam, assim, às vezes, mas eu às vezes acho que eu ainda não cheguei no ponto que eu queria chegar, então, assim,
disse assim, tá, não precisa elogiar, não precisa, porque eu ainda acho que eu preciso ainda crescer em algumas coisas desse. Então, mas o sucesso, eu acho que ele tá sempre na frente, assim, é uma coisa que eu acho que a gente nunca deve agarrar ele, assim, eu acho que a gente tem que deixar ele na frente pra gente sempre estar correndo atrás, né? Pra não parar. Porque senão tu vai avançando na idade e daqui a pouco quando tu vê, tu tá sentado, né? Teia, muito obrigada pela tua presença no nosso lugar de fala de hoje. Eu que agradeço. Pela tua disponibilidade em vir aqui contar para mim e para quem nos assiste, nos ouve, a tua história, a tua trajetória, os teus projetos, as tuas conquistas e também as tuas vulnerabilidades. Obrigada por compartilhar isso com a gente, as portas estão abertas, volte sempre. Obrigada. Eu espero vocês também na Feira do Livro, em breve, e nesse evento das mulheres, né, que vai ser, tenho certeza que vai ser surpreendente. Tá certo. E para você que nos acompanhou até agora, nos assistindo, nos ouvindo pelas ondas da 91.9, muito obrigada pela sua audiência. Nós voltamos na semana que vem, na quarta-feira, às 8 da noite, como sempre, toda semana. Então, um bom fim de quarta-feira, um bom resto de semana para você e até a semana que vem. Você ouviu Lugar de Fala. Apresentação Paola Fernandes. Em instantes, esse programa pode ser assistido em radio10fm.com e nas plataformas digitais.